Fala, meus amigos, tudo bem? Bora falar de Corinthians. Timão que continua se preparando para a estreia na Copa Libertadores da América na próxima quinta-feira, dia 6 de abril. Aliás, o mês de abril será um mês de muita intensidade em termos de jogos. São 7 partidas em 25 dias, portanto, a média é alta. Vamos falar bastante sobre isso e falar sobre essas partidas. Quais são esses jogos? Qual é a logística que o Corinthians terá que adotar para suportar aí essa primeira grande maratona da temporada? Vamos falar também sobre os destaques nos jogos treinos. Christian Barletta e Fausto Vera deixaram a comissão técnica do Timão bastante confiantes e empolgados com relação a esses dois jogadores. E outro assunto, não menos importante, é a convocação do Guilherme Biro, do Pedro e do Giovani para a seleção sub-20. Ainda não foram liberados. Serão desfalques aí para essas partidas do Timão no mês de abril? Eu vou contar tudo para vocês. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Eu rodo a vinheta e na sequência eu conto tudo para vocês. Começando a falar aqui, tudo bem com vocês? Começando a falar sobre os destaques do Corinthians nesta segunda pré-temporada, digamos assim. O Corinthians que ficou parado por 24 dias, desde que foi eliminado pelo Ituano, nas quartas de final do Campeonato Paulista, o time teve uns dias aí de folga, mas muito treino, 2 jogos treinos também, e o Corinthians vai se preparando aí para a estreia na Copa Libertadores da América. Bom, os jogadores que mais empolgaram o Fernando Lázaro e a comissão técnica nesses jogos contra Red Bull Bragantino e contra o Coritiba. Christian Barletta, recém-chegado do São Bernardo, tem muita personalidade e muito futebol. Tem começado, evidentemente, no time reserva, mas entra no decorrer dos jogos, entrou no decorrer dos jogos e correspondeu. Deu 2 assistências já, uma contra o Bragantino, outra contra o Coritiba, assistências que resultaram em gols, com grande movimentação, fazendo muita diferença ali quando entra em campo. O time ganha uma outra dinâmica com o Christian Barletta em campo. O Pedrinho também teve uma boa participação, foi bem quando entrou. Então, alguns jogadores, eles começam a mostrar realmente um destaque em relação aos outros. O Fausto Vera é outro, que vem sendo o banco do Rony, e muita gente achando um absurdo. Mas o Fausto vem reconquistando aí o seu espaço na equipe, ele que perdeu a posição de titular durante um período para o Rony, mas volta a reconquistar aí o seu espaço, a sua condição de titular. Contra o Coritiba, por exemplo, começou com o titular, mesmo com o Rony também em campo. Foi Rony, Fausto, o Maicon e o Juliano. O Renato Augusto foi que ficou fora. Mas o Fausto, outro também, mostrando muito futebol, se destacando muito nos treinamentos e deixa o torcedor muito confiante aí para a sequência da temporada. O Fausto deve ser titular contra o Liverpool do Paraguai quinta-feira. O Christian deve começar no banco de reservas. Essa é a tendência, a não ser que aconteça alguma coisa de muito diferente. O Christian Barletta será reserva e poderá entrar no decorrer da partida. É um jogador que, na minha opinião, chega para ser titular. Eu não tenho dúvidas. Talvez esteja aí naquele momento de respeitar a hierarquia. Tem o Adson, que vinha jogando, sendo titular, mas o Christian chega diretamente para disputar a vaga com o Adson e com o Romero. O Romero a gente não está nem considerando, porque é um atleta que não vem correspondendo desde quando voltou. Mas o Adson vai ter que jogar muita bola, se quiser manter a condição de titular no Corinthians. A minha opinião é que o Christian tem que ser o titular desse time. Tem futebol para isso e dá uma outra dinâmica à equipe quando ele está em campo.
Portanto, Fausto Vera e Christian Barletta, os dois principais destaques desta mini pré-temporada que o Corinthians fez nessa parada aí, pós-eliminação do Campeonato Paulista. E já emendando num outro assunto, vamos falar sobre a sequência que o Corinthians terá a partir do dia 5 de abril agora. É muito jogo. Estava até tranquilo no Campeonato Paulista. Corinthians jogando ali quarta e domingo, às vezes domingo e domingo, estava mais sossegado, dava tempo de preparar, de poupar jogadores, dar uma folga, dar um descanso. A partir de quinta-feira acaba isso, porque será muito mais intenso, muito mais pegado a partir de agora. Corinthians fará 7 jogos, e aí eu estou considerando já o jogo, 2 jogos contra o Remo, ida e volta, mas são 7 partidas num período de 25 dias, considerando que o time volta a jogar dia 5 e a última partida dia 30 de abril, 29 ou 30 de abril. Tá? E vou mostrar essa sequência para vocês. Ela é uma sequência bastante puxada. Né? O Corinthians estreia na Copa Libertadores dia 6, na quinta-feira, contra o Liverpool, vai até o Paraguai, e aí tem deslocamento, tem viagem, tem tudo isso. Depois disso, o Corinthians vai enfrentar, logo na sequência, a estreia na Copa do Brasil contra o Remo. O clube vai a Belém, provavelmente ali na semana do dia 12. O Corinthians vai a Belém fazer essa partida contra o Remo, primeira partida da Copa do Brasil. Logo depois, 3 dias depois, o Corinthians estreia no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena. Portanto, primeiro jogo no Uruguai, segundo jogo em Belém, terceiro jogo na Neoquímica Arena. Segunda rodada do Brasileiro será no dia 23 de abril, e aí terá o Goiás pela frente, esse também em casa. Continuando aqui para não errar. E aí tem o jogo da volta contra o Remo e depois o Palmeiras no Allianz Parque. Então, é uma sequência realmente bastante complicada. Não tem muito espaço para descanso, não tem muito tempo de folga. É viagem, jogo, viagem, jogo. A preocupação que a gente sempre traz aqui tem elenco para isso? Esse elenco que está aí, ele suporta essa sequência de 7 partidas aí? Repito, estou considerando 7, 2 contra o Remo, tá? Que tem o jogo de volta do Remo. Então, é Liverpool, Remo, lá em Belém, depois o Cruzeiro na Neoquímica Arena, depois o Goiás na Neoquímica Arena, aí tem o jogo de volta contra o Remo, depois ainda tem Argentinos Júniors nessa brincadeira aí que eu esqueci, e tem o Palmeiras no Allianz Parque. Então, é uma sequência grande, é uma sequência muito forte, e a gente tem que entender que o elenco não é tão recheado assim. Quero a sua opinião. Primeiro, sobre a questão do Fausto e do Christian Barletta. Esses jogadores, na sua opinião, eles devem ser titulares? Eles merecem já começar como titulares? O Fausto é um titular absoluto, na sua opinião? E o Christian? Pelo que você tem visto, acompanhado, lido e ouvido, o Christian já merece começar jogando no Timão, já contra o Liverpool? E também quero saber a sua opinião sobre essa sequência do Corinthians na temporada. 7 jogos em 25 dias. Uma média aí de um jogo a cada 3 dias e meio. É muita coisa. Considerando viagem, ida, volta, treina, joga. Vai ser isso. Basicamente isso, o mês de abril para o Corinthians. Portanto, a temporada, de fato, começa agora. Para a gente finalizar o vídeo de hoje, vamos falar sobre a convocação dos 3 jogadores sub-20 do Timão para a seleção brasileira, seleção sub-20, comandada pelo Ramon Menezes, que fará alguns jogos na Espanha, alguns amistosos na Espanha. E o Corinthians teve o Guilherme Biro, o Pedro e também o Giovani convocados para a seleção. Tá? A sequência de jogos é de 15 a 27 de abril, esses amistosos. Bom, de 15 a 27 de abril, a gente está considerando a estreia do Campeonato Brasileiro até praticamente a última partida, que seria contra o Palmeiras, 29.
Então são 3 jogadores, o Pedro vem se destacando, talvez o Giovani seja aquele que mais já esteja pronto ali, né, para jogar, é o que tem ficado mais tempo à disposição. O Pedro e o Guilherme Biro ainda naquela fase da transição do time sub-20 para o time principal. Mas são 3 jogadores que nessa maratona de jogos, na minha opinião, poderão fazer muita falta, até em questão de elenco, de repor elenco, de substituições, de lesão ou de um eventual cartão. Então, o Corinthians ainda não bateu o martelo sobre a liberação desses 3 jogadores, tá, gente? Se vai liberar, se vai ceder a seleção ou não. O Corinthians pode não liberar. Agora, entende também que liberando, você valoriza o jogador, você dá sequência, dá jogos, eles são titulares na seleção, então eles ganham ritmo, ganham tempo de jogo, ganham minutos, são valorizados, são vistos no futebol europeu, né? Esse é o lado bom, esse é o lado positivo da convocação. O lado negativo é para o Fernando Lázaro, que fica sem poder contar com esses 3 jogadores, pelo menos por 15 dias, metade aí praticamente dessa sequência de jogos que o Timão terá na temporada. Às 21h tem live. A gente volta hoje, se Deus quiser. Eu espero todos vocês. Deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Muito obrigado pela companhia. Tamo junto. Tchau.